sonho, essa Sim. busca que te tira. Falar, não, tem algo que precisa ser feito, então seja resiliente. Vou aprender o que eu não sei ainda. E foi o que eu fiz, eu vim para São Paulo. E aí foi onde estava implantando esse modelo de negócio. E foi onde eu falei, não, peraí, isso é um modelo de negócio. Para eu continuar sonhando, eu preciso gerir isso. Bem-vinda ao Simple Talk. Eu hoje, gente, estou aqui recebendo uma pessoa. Não tinha como ser outra pessoa para ser minha primeira convidada. É uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que eu respeito. E toda a história dela, ela é inspiradora. Há um tempo atrás, a gente conversando, porque nós somos amigas, eu não entendia muito como que estava o momento dela. De repente, esse furacão nasceu, esse furacão está aí no digital, e eu sempre falo para ela assim, eu tenho um orgulho de ser sua amiga e te admiro profissionalmente. Então, hoje, não tinha como Deus ter colocado uma pessoa tão especial para estar aqui nesse primeiro episódio, que é o primeiro episódio de muitos que nós vamos fazer, e eu estou muito feliz com essa pessoa que eu convidei. Bem-vinda, Andréia! Gente, Obrigada, essa mulher... Obrigada. Todo mundo comenta que eu sou parecida com ela. Eu me acho tanto. Eu ela me linda. acho também, que eu acho, porque eu sou parecida com você. Obrigada, amiga, por você ter assim, topado de primeiro, né? Foi mais bonita. A gente estava conversando disso, né? Que foi um plano que eu entendi que não tinha nem como eu falar assim, o que não já estava na agenda, né? Que tudo foi acontecendo de uma forma que nós estamos tão distantes agora, né? Mas a gente viu que tão próximas também, Tão próximas, verdade. É uma conexão que é daquelas amizades que não precisa se ver todos os dias, se falar todos os dias, mas quando se encontra, é um encontro de almas, como ela falou muito bem sobre mim. Esses depoimentos que foram passados, assim, me emocionei muito essa semana, porque foi, assim, algo que às vezes a gente se impacta, faz tanto pelos outros, mas a gente não percebe. O dia a dia, a rotina... Você não percebe que você fez a diferença na vida de outras pessoas. E quando você falou para mim assim, é um encontro de almas, eu entendi. Porque encontros de almas, eles nunca são desfeitos. Eles são sempre... Está distante, mas a conexão continua. É isso que a gente percebe quando você me fez o convite. Foi irresistível. Primeiro, estar com você sempre é muito bom, né? As nossas conversas sempre foram muito, muito profundas. São conversas realmente que eu aprendo muito, que eu ganho muito. E sempre que eu puder, eu vou estar aqui disponível, porque é um prazer estar aqui. Muito bom mesmo. Ai, que bom. E eu tô tão orgulhosa. E esse programa, ele foi criado exatamente para a gente falar de coisas que eu admiro em você. Por isso que eu te falo que tinha que ser a primeira convidada. Porque ela é uma mulher que ela é do mundo dos negócios. Essa mulher, ela administra, ela está à frente de 14 CNPJ, gente. Eu estava conversando aqui por trás dos bastidores e cada vez mais aprendendo com ela. Fora ser essa mulher dos negócios, ela é uma mulher de muita fé e ela é uma mulher que vem trazer exemplos de vida mesmo no seu dia a dia. Então, hoje eu quero conversar um pouquinho com ela. Quem que é essa mulher por trás de todos esses movimentos que a gente vê, de onde que ela tira as ideias, como que ela se inspira. E começando já de início, porque é tudo que nos move, que nos mantém aqui, eu quero falar com você sobre Deus. E eu tenho uma curiosidade, aprendi um pouquinho aqui agora, mas o que Deus é para você no sentido de o quanto ele representa na sua vida num todo hoje? A minha história com Deus, primeiro, é no nome, né? Então, assim, eu tenho momentos de menina Andréia de Deus, né? Então, minha família é de Deus. Então, eu sempre brinquei assim, olha, você, cuidado comigo que eu sou filha do dono. Então, assim, já menina, eu tive momentos muito fortes com Deus, uma presença. Eu sempre, sim, me senti uma pessoa muito especial por ser Andréia de Deus. E eu tive já uma educação católica, mas presente na missa, presente na Eucaristia. Eu tenho momentos que eu senti a presença do Espírito Santo no meu coração e tenho memórias disso. Depois eu fui catequista, depois muitos anos catequistas, depois eu mudei de cidade. Então, assim, a minha história com Deus não existe quando começou. Eu sempre fui Andréia de Deus. Eu tenho essa sensação. Tenho propriedade, né? Isso. Quanto mais eu fui me desenvolvendo, amadurecendo como mulher, que a gente estava até comentando sobre isso, quanto mais eu me conheço,
mais eu me ponho na presença de Deus. É sempre eu e Deus. Todas as áreas da minha vida é sempre eu e Deus. E a mulher de Provérbios 31, que já mais velha eu fui ter contato, essa mulher me deixava louca, né? Porque é uma história que a rainha fala para o seu filho, o rei, ela dá conselhos de como deveria ser a companheira dele. Eu falei, cara, mas essa mulher é muito cansada. E que mulher não é cansada nos dias de hoje? Mas como ela está sempre pronta, essa mulher de Provérbios 31, como ela está no presente, isso para mim sempre foi um desafio e um conselho de como que eu deveria ser. E buscando a presença de Deus, quanto mais eu interiorizo, quanto mais eu me silencio, mais eu percebo que é estar no plano dele, não no meu. Isso também é libertador e descansa a minha alma e descansa a minha vida. Porque ser empreendedora, ser mulher, ser mãe, ser irmã, ser filha, né? São algumas das facetas que a gente vai desenvolvendo, é próprio de uma mulher cansada. Então, estar na presença de Deus, estar no presente, já diz o nome, né? Eu estou no presente. Eu já estar na presença de Deus. E confiar que o plano dele, que foi o que eu aprendi mais velha, é maior e melhor que o meu, a gente descansa a alma. Né? É você acreditar que se isso está acontecendo, tem um propósito. Esse problema que aconteceu, essa felicidade, essa rotina que está acontecendo, tem um propósito. Aí, no meu dia a dia, eu sempre me pergunto, o que você quer que eu aprenda com isso? Né? Como é que eu acesso essa informação para que eu aprenda mais rápido? Isso me dá uma tranquilidade e me dá uma segurança que conforta meu coração e não me deprime. Então, o meu relacionamento com Deus é muito no dia a dia e voltar para mim mesma. E com esses anos, o que eu entendi? Que tudo que é plano dele, porque parece que ele vai dando umas piscadinhas assim pra gente, né? Durante a nossa vida, durante o nosso dia. Você acorda, você fala, ele dá umas piscadinhas. Como que eu descubro qual é o plano dele? O plano dele sempre vai me dar paz. O plano dele sempre não vai me deixar sozinha. Sempre se é para abrir uma loja nova, agora são 16 CNPJs, Vanessa. Então, se é um CNPJ novo, eu estou sempre a serviço, certo? A serviço desse plano maior. E essa que é o meu relacionamento com ele. Porque eu entendo que na presença dele eu vou estar segura e eu vou estar descansada. Então, ele tira a sua paz. Não, ele te dá a sua paz, mas ele vai tirar seu sossego. Confiar que o plano dele é maior que o meu, sempre vai me trazer paz e sempre vai me deixar muito mais assertiva. Perfeito, incrível. Nesses últimos tempos, assim, você lembra uma coisa que marcou uma história, assim, que Deus falou com você, bem precisa em alguma situação? Tem no nascimento do Miguel, que é o meu segundo filho. O Miguel, eu tive uma gestação onde ele nasceu, ele aspirou o líquido na hora de nascer, e eu percebi a presença da morte. Eu percebi. Nós mulheres somos muito intuitivas, né? E eu, naquele momento, eu negociei com Deus. Ele nasceu de 21 de dezembro, e dia 25 era o Natal, e ele estava muito ruim, ele saiu de UTI no ar, e eu percebia que talvez eu viesse a perder meu filho. Eu percebi isso. E eu falava muito com Deus, eu falava, Senhor, você já deu o seu. Eu sou fraca, eu sou pequena, você conhece meu coração, eu não vou dar conta. E nesse negociar com Deus, eu percebi a presença. Para mim sair do hospital, eu falava muito, Nossa Senhora, você já teve seu filho nos braços, você fica com o meu para eu sair da UTI? Então, essa negociação íntima com o Espírito Santo, de encontrar, primeiro, a minha humildade na presença, que se fosse o plano dele, é lógico. Mas ele podia, né? Como lá nas bodas, que Maria falou, Senhor, né? Faz o milagre. Ele falou, não é chegada a minha hora. E mesmo assim ele fez. Então, era nessa confiança que eu tinha. E meu filho é perfeito. Hoje ele tem 22 anos, é um menino maravilhoso, não teve sequelas. Isso só foi possível porque eu senti naquele momento uma presença real do Espírito Santo, entendendo a minha dor, acolhendo e recuperando, trazendo meu filho novamente para mim. Ali para mim foi uma certeza absoluta. Durante
a minha vida nos negócios também. Teve muitos momentos que eu cheguei para minha família e falei, se o melhor é que eu esteja em casa, eu vou fazer, porque a minha prioridade é o meu certo. Eu sempre entendi que para eu ser feliz, o meu projeto maior seria meu ninho como mulher, porque eu entendo que é plano de Deus. E nesse momento a família, né, meu marido, meus filhos entenderem que aquilo é muito importante para mim, que esse plano era o plano da família. E vinha ao meu encontro de falar, não, nós vamos nos unir, se você precisa estar ausente, eu vou fazer isso, o outro vai, sabe? De você delegar as funções e juntos a gente falar, não, pelo bem de um dos membros, nós vamos fazer isso. E é dia a dia, a gente vê acontecendo, na minha rotina eu percebo a presença, até estar aqui com você hoje, a gente estava falando disso, estava na minha agenda, eu já tinha comprado o voo. O único problema limitante nessa história que eu vejo para mim é o limite de Deus, que é o amor. Você sabe qual que é o limite de Deus? Eu amo tanto você que por amor eu respeito a sua resposta. Então eu sempre peço para Deus, se é a sua vontade, que seja feita, não a minha. E eu vejo hoje que no meu dia a dia as coisas acontecem é para que eu mude. É para que eu, Andréia, aprenda algo. É para que eu aprenda a ser uma mulher melhor, estar mais próxima da mulher de Provérbios 31. Para que eu consiga me relacionar com Deus. Para que eu consiga estar na presença dele, cada dia mais. Como se eu estivesse numa escada e cada dia eu estou mais próxima. Tomara a Deus que eu consiga chegar mais perto dele lá quando ele me chamar. Mas é sempre nesse plano. Mas um plano que eu sempre olho pelo retrovisor, né? A gente não tem todo o discernimento. Então, do meu dia a dia também isso acontece. De você se desconectar, de você perder qual que é o próximo passo, mas você voltar sempre nesse recomeçar, entendendo que ele é maior e ele tem o plano, é um conforto para mim. Eu me lembro numa situação, me marcou bastante, sim, um momento que eu estava vivendo na minha vida, e aí você foi até mim, que foi no momento da minha separação, e eu falava assim, nossa, essa mulher, a gente era amigas, mas eu acho que se conectamos mais. Nesse momento que você foi até minha casa, eu falava assim, nossa, ela parou o dia dela, para você ver como que Deus é perfeito em todos os momentos. Eu falava assim, nossa, ela parou o dia dela para vir aqui, para me abraçar, era um abraço, era um momento que eu estava precisando. E você falou algo para mim assim, você vai entender o que Deus está fazendo na sua vida, não agora, no momento de dor. Lá na frente você vai entender tudo isso. E nós passamos por dificuldades, por provas o tempo todo, e Deus tem provado muito. Mas nesse momento de fúria, nesse momento de dor, é difícil de entender e de olhar humanamente e falar assim, nossa... Mas porque o meu plano é isso assim, sendo uma mulher forte, uma mulher presente, a gente acha que já sabe o que tem que ser feito. Você cria um plano, esse é o seu plano. Esse é o melhor para você, com o seu olhar, com aquilo que você tem de formação e desenvolvimento. Eu já sei o que tem que ser feito. Agora, a gente se colocar sendo essa mulher, eu dou conta, mas eu sei que você dá conta melhor do que eu. Né? Porque isso eu preciso passar para ir para a próxima fase. Que foi o que aconteceu com você. A gente se forjar, deixar se forjar nas mãos do oleiro, né? E dói, é lógico que dói. Essa história de vem pelo amor, desculpa, mas comigo não funciona. Vai acontecer sempre N coisas. E agora eu estar atenta para entender. Então, quando as coisas acontecem hoje, eu já dou um pé atrás e falo, opa, peraí, o que eu preciso aprender? O que eu, Andréia, tenho que aprender com o problema que está vindo para mim, né? Para que eu saia uma pessoa melhor, para que eu saia uma mulher melhor dessa situação. Entendendo que mulheres são diferentes facetas, né? E você, mulher, esposa, precisa ser trabalhada. Você, mãe, precisa ser trabalhada. Você, filha. E assim Deus vai agindo no plano dele na nossa vida. Naquele momento, essa percepção da gente entender assim, não, o que eu tenho para fazer na minha agenda é muito importante, mas aí vem aquela coisa, não, peraí, é uma outra mulher, uma outra alma, com os mesmos valores que você. Qual é a sua prioridade? Não, a minha prioridade é o que eu estou fazendo, faz parte do meu legado?
faz parte do propósito que Deus tem para minha vida. E aí vem o Espírito Santo na sua orelha e fala, não, olha aqui, a prioridade é isso. Então, eu percebo na minha vida muito isso. Isso é prioridade. Agora, o plano está aqui. É isso. E olha, não é à toa, né? Olha nós aqui hoje. Tudo que você viveu, eu como testemunha. O tanto que você hoje é uma mulher mais presente, no presente, né? Às vezes, aquele momento foi necessário. Se não fosse aquela dor, não seria você hoje, né? Exato. Nós falamos agora, você até comentou que Jesus tem pressa. Eu estou sentindo muito isso, esse movimento todo da necessidade, e Deus tem escolhido pessoas para se comunicar. Não para nós sermos melhores como mulheres na área profissional, mas para falar dele. Você se sente, às vezes, eu falo por mim, porque às vezes eu percebo que existe um incômodo, a partir do momento que eu coloquei ele em primeiro lugar, ele me incomoda para que eu fale dele em todos os momentos, porque ele está em todos os momentos. Você sente que tem lugares que você consegue falar e ganhar uma pessoa, falar da palavra, ou você já flui isso tranquilo, para você é normal, em qualquer ambiente? Olha, assim, a mulher, o que eu percebo hoje? A gente está tentando deixar algumas áreas de lado. E ela não é feliz. A gente precisa trabalhar todas as nossas facetas como um diamante, certo? Então, eu percebo que a gente vai lapidando as coisas que vão acontecendo, a nossa vida, o momento de vida, vai lapidando essas diferentes facetas. Mas o meu interior, o meu ser aos olhos de Deus, ele precisa ser único e inegociável. Então, os meus valores são inegociáveis. Os meus valores que representam a palavra de Deus são inegociáveis. Quando eu estou com esses valores já cristalizado em mim, já não é necessário eu tocar no versículo. Ou eu falar de determinada passagem. As minhas atitudes, o meu comportamento, o meu ser já vai ressoar isso. As pessoas falam assim, muitas vezes eu não estou catequizando como eu estava lá quando eu era menina, falando de determinada passagem, estudando. Não é dessa forma, mas a minha presença, as pessoas falam, é tão bom ficar perto de você, mas não sou eu, certo? Esses valores foram cristalizados, não que eu esteja pronta ou que eu seja exemplo, mas é ele que se faz em mim presente. E isso acaba contaminando. Contaminando quem? Você na sua família. As pessoas te procuram para saber a sua opinião, certo? E aí, se você está com esses valores, isso vai frutificando. Se você está debaixo da graça, o que é estar debaixo da graça para mim? Se você está sendo filha de Deus, porque você já conhece a palavra, isso vai frutificando. Não é uma coisa que eu preciso vir pregar para você, não, mas é lá no meu trabalho, com as pessoas que eu trabalho, junto com o meu esposo, junto com a família do meu esposo, onde eu estiver, com outras mulheres empreendedoras, no mercado que eu trabalho, que é o mercado farmacêutico, o mercado masculino, isso ressoa, certo? Isso ressona. Então, para mim hoje é ser quem eu sou, não negociar os meus valores. Os meus valores são inegociáveis. E o fato de eu não negociar, fazendo grandes negócios, fechando grandes contratos, abrindo novas empresas, sendo a mãe do Gabriel e do Miguel, sendo a esposa do Valdemar, a filha, não tenho negociação. Então, isso já está em mim. Eu acho que o exemplo, ele arrasta, certo? Então, para mim, hoje, assim, é mais quem eu sou, certo? E até eu falo pro pessoal do marketing, se você pedir para eu falar um negócio que não me representa, por exemplo, de coisa simples, se eu for fazer propaganda ou propagar algo que eu não daria para os meus filhos, eu não faço. Porque já não, vai ressoar, as pessoas vão saber. Então, os meus valores são inegociáveis e eles são baseados na palavra de Deus. Eu acredito que essa é uma forma até da gente como mulher, certo? Ser presença, ser canal de graça na vida das outras mulheres, que isso é muito importante no momento que hoje a gente vive. Ser feminina, mas ser uma mulher de Deus, certo? Isso daí ressoa, atrai e traz muito mais gente para nós, para Deus.
Eu acho que esse é com o exemplo. É porque nós temos essa facilidade da comunicação, nós temos um canal e precisa ser posicionado. Você fala que realmente você representa isso, não precisa estar comunicando, só que hoje, através do digital, nós conseguimos atingir muitas pessoas. No físico, você está olhando olho no olho, você está conseguindo com aquela turma. Mas a hora que você abre ali as portas do seu Instagram, no digital, você tem a oportunidade de estar, de repente, uma forma de você falar, você está ganhando uma pessoa ali naquele momento. Eu vejo assim, ó. Primeira coisa com o digital qual é a mensagem? Qual que é o seu objetivo com o Instagram? Certo? Por exemplo, eu vejo que as mulheres têm um objetivo com aquele perfil. Meu objetivo é vender? Meu objetivo... Eu diria que hoje o meu objetivo com o Instagram está no legado. As mulheres mais velhas hoje precisam, como nunca, falar para as mais novas. Eu me sinto levada a falar quem eu sou. E porque eu sou feliz e porque eu tenho sucesso. Para mim, eu sou uma mulher de sucesso, porque eu sou feliz onde eu estou. Mas as mulheres estão buscando sucesso hoje, onde? Ela está buscando muitas vezes na carreira. Eu já conheci N CEOs, eu já fiz cursos com mulheres de sucesso, com mulheres independentes financeiramente e que conquistaram fortunas. Mas elas hoje, já nesse momento da vida, já falam assim, mas eu estou sozinha. Certo? Uau. Então, assim, eu acho que é o momento de nós, mulheres, falarmos, olha, eu sou sucesso. Eu me sinto uma mulher de sucesso. Por quê? Porque eu sou feliz sendo esposa. Eu chego em casa, eu gosto de me colocar no papel da esposa. Me dá prazer em arrumar a cama para o meu marido, me dá prazer em preparar o alimento. Então, não é que eu sou a cozinheira, que eu sou um desastre na cozinha, mas eu tenho assessoras, mas eu não delego isso. Eu sou a esposa. E eu gosto de me colocar porque isso me dá prazer. Me dá prazer, eu me sinto feliz no lugar da esposa. Eu me sinto feliz em me ser agradável aos olhos do meu marido. Então, a gente precisa falar disso. Eu me sinto feliz em ter cicatriz de cesárea. Foi da onde veio meus filhos. Eles são um sinal de felicidade de vida. O meu maior projeto de vida hoje é os meus 50 anos de casada. Depois são os meus filhos. Né? Então, eu ver hoje eles passando para outras fases da vida, isso me completa, isso é sucesso. E depois eu tenho uma empresa, onde eu tenho lá 286 pessoas, onde a minha responsabilidade em gestão, isso me dá prazer. Então, assim, é o prazer do senhorio do quê? De ter outras pessoas que estão confiando a você, a prosperidade dela, a dignidade, a trabalhar, ainda ganhar dinheiro. Eu falo assim, você tem que fazer o que você ama. Por quê? Se já pensou você fazer o que você ama e ainda ganhar para isso, é sensacional. Né? Então, nós precisamos falar disso. Falar que é legal você ser respeitada porque você tem opção sexual diferente, é legal. Mas nós, mulheres que optamos ao hétero, nós, mulheres que optamos em ter filhos, nós, mulheres que estamos no sucesso, estamos esposa, a gente precisa falar disso também. Então, qual é o objetivo do meu Instagram? É dizer para as mulheres, olha, você pode ser tudo isso. Você vai conseguir ser sucesso. Se você tiver equilíbrio entre as diferentes áreas, mas não se esqueça que elas vão te cobrar. Né? A gente estava falando, é uma das sempre das nossas conversas, que é um chamado. Por que você veio fazer esse programa? É uma pergunta. Você podia estar na zona de conforto, você está bem, você está... Entende? Já é um sucesso. Por que isso te move? É um chamado. E enquanto a gente não atende esses diferentes chamados, para mim, Andréia, essa é a garantia do meu sucesso. Sim. Essa é a garantia de continuar no sucesso. Se eu fosse só mãe, eu poderia, mas eu não estaria uma mulher de sucesso. Emocionalmente, meus filhos entenderam. Tanto que a mãe teria que ser profissional para ser uma mãe feliz. Né? Eu tenho várias amigas que às vezes me questionam, como que você faz? Eu falo, amiga, sem culpa. Se você decidiu largar a profissão para estar com seus filhos, seja feliz. Se você está mãe, porque a mulher fica assim, se ela está em casa, ela está se sentindo culpada porque ela não está produzindo.
Se ela está produzindo, ela está triste porque ela não teve filhos. Se ela não, eu sou independente financeiramente, eu não vou me submeter ao homem, mas também não é feliz. Então, onde você decidiu estar, esteja feliz, esteja na presença. Isso é garantia de sucesso. Isso é se sentir plena, né? Eu acho que é atingir essa E plenitude. é um momento que o nosso tempo nos permite. Veja bem, uma mulher de 50 anos, eu já estou caminhando para os 50 anos. Falta um ano, tá? Mas tudo bem. Parece, mas... mas uma mulher de 50 anos, na geração da minha mãe, era considerada uma velha. Sim. Hoje eu sinto uma energia de produção, de desenvolvimento, de aprendizagem. Eu sou muito curiosa. Então, isso só é possível neste tempo. Então, nós precisamos valorizar isso como mulheres. A geração que está vindo agora, que nem da Clarinha, e a gente precisa falar disso com elas. É possível. Então, mais mulheres que estão felizes onde estão precisam propagar também. Qual é o meu objetivo com o Instagram? Qual é o legado que você vai deixar para as próximas gerações? Eu não tenho filhas, mas eu terei noras e tenho sobrinhas. O que eu vou comunicar para elas? Ou a gente vai deixar essas meninas queimando o sutiã, perdendo o time de ser mãe? Sim. Nós vamos deixar, nós vamos assistir isso acontecer. Essa é a nossa responsabilidade, falar disso com elas. Do que é possível. Porque senão você passa um tempo, daí lá na frente você olha para trás no retrovisor, lembra e fala... Puxa, perdi o time. Perdi a oportunidade, perdi isso. Eu acho que o maior das dores é você falar assim, por que eu não fiz? Mais fácil você falar, fiz errei, consertei e passei para a próxima fase. Né? E eu vejo muito essa questão familiar. Conta um pouquinho para nós, eu admiro você como esposa, como que você lida, nos seus negócios, por exemplo, você tem uma rotina, né, de trabalho diário. Mas quando você liga algum botãozinho, como que você passa a ser esposa? Você é o tempo todo, diariamente, quando você está com ele? Conta um pouquinho para nós, como que a Andréia é esposa? Primeiro eu tenho que me colocar no lugar de esposa, certo? Porque o que eu entendi, na empresa, até a terceira, mais ou menos, farmácia, eu tinha muita dificuldade de me posicionar como esposa no negócio. Porque o meu marido, ele tem outro negócio. Ele trabalha com construção, com outro tipo de negócio completamente diferente do meu. E eu na farmácia. E eu sou a farmacêutica. Então, do ofício de farmácia, do negócio, da especificidade do negócio, eu entendo. Então, ficava aquele dilema até a terceira unidade. Na verdade, dilema não, briga, discussão. Perder viagens, noite de sono, um virar bravo com o outro. Por quê? Porque eu não me posicionava no ouvir. Então, eu aprendi a fazer isso sem tirar a força do masculino. Eu quanto mais eu brigava com o masculino, que tem características que são específicas deles, são sensacionais, menos força eu tinha no meu feminino. Certo? Virava, sabe aquela mulher rixosa? Que você chega... Tira a força do negócio. Então, quando eu me posicionei, não, tem coisas que essa mente masculina, isso é fisiológico, tem mais rapidez e facilidade de ver que a minha mente, que é uma mente feminina, própria dos hormônios femininos. Então, o que ele está vendo que eu não estou vendo? Então, é burrice eu ficar brigando com ele. Eu vou olhar para o que ele está falando, vou abaixar a minha guarda, certo? Porque nós dois estamos no mesmo time. Então, eu tive que ter esse insight. Pera, eu tô brigando com ele, mas ele tá no meu time. Sim. Então, o que ele tá falando? Aí, na hora que você desarma, na hora que você abaixa as barreiras, e daí entra a força do masculino com o feminino junto, né? E eu tive que aprender a falar assim, eu falo para ele assim, marido, eu entendi o que você falou, eu acho fantástico. Só que tem vários outros indicadores que eu preciso te apresentar. Para que a gente decida, você vai ser muito mais assertivo. O que você falar e o que você decidir, nós vamos fazer. Só que eu tive que confiar no plano de Deus. Tipo assim, não está escrito, eu, Andréia, me posicionando como esposa. Se está escrito que ele é o rei sacerdote e eu sou aquela que vem para ajudar na governança, e eu não estou fazendo que o rei e o sacerdote, quem está indo contra o plano sou eu.
Caraca, André, hello! Você é burra! Burrice. Você tá jogando, você tá puxando o seu próprio tapete. Então, fui trazendo esses indicadores. Olha, esse indicador, este, isso daqui você tá vendo. E os dados precisam ser confiáveis, então eu preciso ter muita certeza. E foi onde nós passamos de 3 farmácias para 16. Nossa. Num período recorde. Foi crescimento fantástico, certo? Como isso é possível? Porque eu comecei com uma farmácia e 4 colaboradores. Não faz tanto tempo, certo? Então, como isso é possível? Se eu me posicionar e a força do masculino e do feminino se completam. Então, isso foi trabalhando nele uma segurança de eu estar à frente. Então, hoje a gente faz um movimento como? Eu trago os indicadores, ele senta na farmácia para a gente fazer o planejamento estratégico uma vez no ano e a gente faz um plano de ação. Então, eu trago o plano de ação do ano. Nossa meta é essa, como que a gente vai fazer para chegar lá? Então, tem coisas que ele vê com mais rapidez e a gente vai fazendo esses ajustes durante o trimestre, durante o semestre, para que o ano seja fechado. Então, eu aprendi que o masculino, num cérebro masculino cheio de testosterona, banhado de adrenalina, pode ser um benefício para mim como gestora. Uhum. E eu, como líder, não preciso ser masculina. A minha força é feminina. Uhum. Então, tipo assim, é mais rápido você ter pessoas que vêm te complementar. Uhum. Isso é estratégico para a empresa, é estratégico para o lar. Vida. Então, eu tenho que me posicionar em casa como aquela que vem ajudar na governança, como o pescoço, né? Então, aquela que vem para ajudar, que vem para assessorar, que vem para encaminhar. Então, eu me posiciono hoje com mais naturalidade, mas precisou 26 anos de casado para isso acontecer. E muito discernimento, muita presença de Deus para mim entender qual era o plano, sempre nessa dinâmica. Mas qual é o plano? Se o plano de Deus é maior que o meu, por que eu não vou confiar nele? Eu vou ser fiel nesse pouco. Uhum. Eu vou ser fiel nesse pouco. Então, vários momentos eu aprendi assim, tinha vezes que eu falava assim, Senhor, você está vendo o que ele falou? Isso me magoa tanto. Uhum. E nós já brigamos tanto por causa desse ponto. Dá para você falar para ele porque eu não dou conta? Espírito Santo, o senhor vai lá e conversa porque eu não estou dando conta. Se eu for, nós dois vamos se matar. Então, você ter esse mediador, cara, é sensacional. Então, faz parte hoje da minha vida isso. Como esposa, então, muitas vezes eu preciso morder, fechar a boca, contar para o Espírito Santo contar, sabe? Para que na linguagem masculina, cara, é muito diferente da nossa. Eu trabalho com 200 e poucas pessoas, desses 180 são mulheres. Mas lidar com os homens é muito mais prático. A linguagem masculina, e eu tive que aprender a fazer isso. Eu tenho 2 meninos e o marido, né? Em casa. Na farmácia, eu tenho N mulheres e N homens. Então, como que você ajusta a linguagem para você fazer uma escuta ativa? Para que você toque a alma daquela pessoa, para que ela entenda o plano de ação que precisa ser feito. Porque senão fica um mimimi de mulher que você não tem noção, é muita gente. Então, como que você é estratégico? Você vai direcionando a sua mente e eu me posicionando. Quando é a Andréia a esposa, aqui eu preciso ouvir o Valdemar. Sim. Para nosso bem. E esse é o plano de Deus. Entendeu? Dentro da empresa. Eu sei o que precisa ser feito, está dentro do nosso plano. Mas se for necessário, eu vou buscar estratégias e vou buscar outras mentes. Então, aí você para ouvir. É próprio de uma liderança feminina. Você para ouvir, para fazer a análise do cenário, para resolução de problemas diários. Fazer uma análise do cenário, porque, por exemplo, eu não sou auxiliar administrativo. Como eu posso decidir algo na vida delas se eu não entendo qual que é o processo que ela vai utilizar? Eu não sei, eu não faço, eu faço N outras coisas. Então, eu preciso ouvi-la. Ouvir. Eu preciso entender como é que é o processo lá. E aí, você vai parando para ouvir, para se posicionar. É mais assertivo para a empresa, as estratégias, os planos de negócio são precisos, então a empresa é mais rápida. Porque a nossa empresa é uma empresa que começou pequenininha e hoje ela é a segunda do mercado do Mato Grosso do Sul no meu nicho.
como ser uma empresa que cresce tão rápido, mas indo para a excelência? É um grande desafio. Muito, é desafiante, principalmente para a liderança. Que no início a minha função, o meu ofício, o meu objetivo era ser farmacêutica. Era cuidar de pessoas. E nesse período eu tive que ir mudando, me adaptando e aprendendo. Então não existe zona de conforto. É mulher Provérbios 31. Vai lá para você ver que mulher. Que mulher. Ela é a mulher, né? É isso mesmo. Agora eu quero testar a sua fé. E nós vamos para esse momento de fé. Você topa esse desafio? Topo. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui com o pessoal. Pedir É assim, ó, vai funcionar. Nós vamos vendar os seus olhos. Tirar os olhos de uma mulher. Tirar os olhos de uma mulher. Sentido. Exatamente. E você vai receber um objeto. Tá. E você vai ter que descrever o que é esse objeto. Eu costumo falar que Deus é assim, né? A gente não vê, mas a gente confia totalmente. Então, de olhos vendados, a sua confiança em Deus, como tudo isso que você falou agora, é muito sólido falar de Deus com tanta confiança. E agora eu quero que você tope esse desafio. Vamos testar a fé da Andréia. Vamos lá. Você coloca ali para mim. Não, você vai ali e você coloca nela. Porque vai que ela está enxergando. Deixa eu pegar aqui. Tá enxergando alguma coisa, amiga? Não. Promete? Prometo. Confiança em Deus. Total. Você vai receber um objeto agora e você vai me descrever. Tenta descrever ele o máximo que você puder. Tá? É um objeto de madeira. Sim. Tem vários trabalhos manuais nele. Sim. É um apoio. Sim. Ele tem... Vê se você consegue descobrir o que está escrito. Ele tem uma palavra aí. Que nós falamos muito. Não consigo. Eu ia precisar fazer braille. Ele tem 2 letras. E foi toda uma dica para você, foi toda a base do que nós falamos agora. Com 2 letras. É fé. Acertou, amigas! Acertou. Eu quis colocar isso para isso marcar bem a sua vida. Amém. Marcar o tanto que é isso, a gente vai você apalpando, aí você tira, em você fala, Deus. Era fé! Era fé! Lindo. Lindo mesmo. Esse momento é um momento que é a base. Quando esse programa ele nasceu no meu coração, não tinha como não ter ele, planejar ele sem falar, porque para mim, você ter fé em algo, isso que está acontecendo aqui, eu tive fé. Porque Deus me deu toda essa cena, tudo isso que aconteceu exatamente igual há muito tempo atrás. E eu só tinha fé. Na verdade, certeza, eu tinha né? tudo, né? Fé. Mas eu jamais imaginei que isso ia acontecer. E é muito lindo quando você encontra uma pessoa que tem foi o que nós falamos, os princípios e valores estão muito alinhados. Eu vejo você com a sua família, com seu esposo, com teus filhos, ser mãe de meninos. Assim, eu sou mãe de meninas, mas deve ser um desafio também, né? É um desafio. E é um desafio ser mãe de meninos, porque esses meninos vão cuidar de outras mulheres, vão se relacionar com outras mulheres. Então, eu sempre tive, assim, o que eu preciso ensinar sobre as mulheres para esses meninos. Certo? Sim. E é uma responsabilidade muito grande, né? Educar homens. Exatamente. Né? Se posicionando como homens mesmo, como homens que vão
cuidar dessas mulheres que vão gerir negócios, que vão produzir, homens que estão na prosperidade, e prosperidade diferente de riqueza. Eu conheço muita gente rica que é pobre, né? Muita gente rica que não tem nada. E ser próspero é muito diferente, né? E ainda cuidar das outras pessoas. Quando a gente abre negócio, minha família é muito empreendedora, eu percebo nos meninos essa facilidade, né? No meu marido, uma família que empreende muito. A gente vê que você está trazendo, quando que ela vai ser sucesso a sua empresa? Quando ela vai trazer prosperidade para todos. Então, você produzir, concluir, implantar empresas que vão trazer benefícios para muita gente. Eu percebo isso quando eu vou abrir farmácias novas. Se aquele lugar, aquela comunidade que está começando a construir a farmácia, ela quer essa farmácia ali, a coisa flui, acontece, porque olha o benefício. A gente atende mais de 150 mil pessoas por mês. Então, eu levo medicamento na mão dessas pessoas, atendimento muitas vezes básico de saúde, colhimento da dor para mais de 150 mil pessoas por mês. Então, gente, isso é uma empresa que está a serviço das outras pessoas. E eu percebo já os meninos nesse movimento de... agora eles estão fazendo loteamento. Loteamento para quem? Para pessoas criarem sonhos, né? Possibilitar, através da minha Casa Minha Vida, através já de um outro olhar para uma outra classe, atendendo todos, mas de possibilitar outras famílias. Eu falo assim, vamos fazer um negócio muito legal, e vejo eles buscando. Aqui nesse projeto a família vai para academia, aqui vai ser o parquinho, aqui vai levar o cachorro, aqui. Então, são eles sonhos. Já preparando para quê? Para colocar a serviço de outras pessoas. É garantia de prosperidade. Eu sempre tive essa preocupação de criar meninos com valores que também sejam inegociáveis, né? É um desafio. Sendo a mulher da família, fica como se você tivesse o legado de apresentar o feminino. E é muito injusto, se nós somos únicas, tratar todos iguais. Você já parou para pensar? É muito injusto. Então, nós temos que entender que somos únicos com necessidades diferentes. Então, não tem como a gente se tratar como igual. Não tem como eu querer que os meus meninos a forma como eles se tratam é a mesma forma que eles vão tratar a outra mulher. Não tem como. Não tem. Somos diferentes, somos únicos. Como que nós vamos tratar como todos iguais? A gente precisa revisitar essa palavra, essa frase. E até agora, nesse momento, como que eles são, seus filhos? Eu sou suspeita, mas são maravilhosos, são lindos e educados, são trabalhadores, são empreendedores. Eles são, tirando o meu projeto inicial, que é com o meu esposo, eles são, assim, uma riqueza para mim. São realmente, se os meus filhos estão bem, e hoje eu já estou trabalhando essa questão de você entender que o seu filho estar bem faz parte de você liberar eles para a vida. Exato. Né? Porque a gente, por exemplo, liberar eles para a vida. Então, até essa semana eu estava conversando com os colegas, eles estavam falando, eu falei, você já pensou que você não quer, pai de menina, né? Não, mas eu quero minha filha agarrada. Eu falei, mas tá bom, vamos pensar assim, ó. Se lá com 20, 30 anos você quer realmente essa menina agarrada com você, ou é você que precisa se tratar? Então, eu me tratando como mãe de menino, que eu estou criando esse menino para que esse menino vá para a vida, para que esse menino se transforme em outro lar. E é assim que a gente fala, não, eu estou fazendo a coisa certa. Quando eles conseguem sair de perto de você. Já pensou? Eu vou buscar, vou ter outros planos. Aí você fez a coisa certa, quando você não fosse mais necessária. Tive que trabalhar isso em mim, né? Exato. Eu não sou mais necessária, ele dá conta se eu não estiver aqui, como será? Eu preciso trabalhar isso em mim primeiro, né? Como mãe de meninos. E como mãe de meninas, a mesma coisa. A mesma coisa. Mas é um desafio. E quanto mais eu me sinto desnecessária, mais eu entendo que o meu negócio é comigo mesmo. É entre eu e Deus. Eu só fui aquela que permitiu que eles chegassem nesse mundo, mas eles não são meus. Né? Eu sempre digo assim para eles, Deus é pai, não é padrasto, então confia que vai dar certo. Um mora aqui em São Paulo, né? E o outro, caçula. E ele mora aqui. E você acha que você vai lidar... Como que você vai lidar falando que os nossos filhos
eles vão ter as próprias famílias, né? Você lida bem com esse ninho vazio que tem, né? Eu passei por isso, mas foi muito rápido quando a Gabi, ela saiu muito, muito cedo de casa para estudar. Esse ninho vazio no sentido, assim, de chegar no quarto e ficava cheirando, sabe, assim, os travesseiros. Como que você Gabriel, lida que é o com meu filho isso? mais velho, ele saiu de casa com 16 anos. Uhum. E eu não estava esperando isso acontecer. Então, eu saboreei o ninho vazio. Eu fiquei muito mal. Eu deixei o Gabriel em São Paulo, o taxista falava assim para mim, a senhora quer que eu passe no hospital? De tanto que eu chorava. De deixar ele com 16 anos em São Paulo. O que representa para uma mãe em São Paulo, né? Droga, prostituição, mas para ele representava oportunidade, estudo, vida, continuidade. E eu, nesse trabalho de ninho vazio, eu fiquei muito deprimida. Uhum. E o dia D foi o dia que o meu marido falou assim para mim, eu não levei o Gabriel, nós estamos fazendo investimento, né? Tudo que a gente pode deixar para eles é o que nós estamos fazendo. Eu não levei o Gabriel para você adoecer. Uhum. Se você não sair dessa situação que você tá, eu vou trazer o Gabriel de volta. Nossa. E o meu marido, quando ele fala, ele faz. Ali eu entendi que ele estava falando muito sério. E aí a mãe do menino teve que trabalhar nela mesma. Eu tive que trabalhar em mim. O Gabriel tá muito feliz. Ele tá muito bem lá. Uhum. Eu vou ser muito miserável se eu fizer isso, egoísta, se isso acontecer, eu nunca vou me perdoar. Então, levanta, você chacoalha a poeira, você sai dessa situação e você vai para a vida, porque o seu filho está na vida. Ele está muito bem. Então, eu preciso cuidar de mim, porque a minha melhor parte já está cuidando dela mesma, que era ele. Então, ali foi o meu ninho vazio, foi nesse momento. Ali foi o Foi dia... rápido, então? Não, foram alguns meses que eu percebi que eu já não era mais necessária. Porque a gente trabalha assim, cara, como que ele vai lidar? Ele não vai escovar o dente. Ele não... Que escovar o dente? O menino já estava na faculdade, numa das melhores faculdades do Brasil, já nem lembrava mais de mim. Eu acho que esse que é o ninho vazio. Tipo assim, cara, ele vive sem mim? Vive. Exatamente. Então, cuida de você. Na verdade, isso aí também é um choque, porque eu lembro agora, há pouco tempo, conversando com as meninas, e eu preciso continuar a minha vida de um outro formato, né? Hoje a minha realidade vai ser diferente. E aí eu conversando com as meninas, a Maria Clara olhou e falou assim, pode ir, você tem que seguir. Mas aquilo me doeu tanto. Assim, na verdade, eu hoje deixando, porque eu acho que elas só vão ficar bem se eu estiver perto. Mas isso aconteceu, os meninos tinham acho que 10 e não lembro, 7. Chegou num momento que a farmácia me dava tanto trabalho que o meu marido falou, olha, você vende e volta para casa, porque olha o bom negócio que eu fiz. Eu perdi a mulher, você não está ganhando nada com isso, ainda tem risco da gente fechar o negócio. Você vende esse negócio e você volta para casa. Os meninos estavam perto e ouviram e eles choravam muito. Eles falavam, mãe, não vende a farmácia. Não vende, isso me deu uma força. Porque eu falei, cara, se a briga aqui desse momento está porque perdi a mulher, perdi o negócio, e os meninos estão vendo o quanto que isso é importante para mim, eles querem o quê? Eles querem me ver feliz. Eles sabiam da importância do negócio para mim. Eu falei, não, peraí. Meu filho quer me ver feliz. E eu sou uma mãe feliz, se eu estou bem. Eu vou estar muito mais presente. Porque aí entra aquela história da quantidade de tempo e da qualidade. Porque às vezes você está junto com ele, mas você não está com a qualidade. Sua atenção não está nele. O seu consciente não está, a sua presença não está. Por isso que eu falo muito do presente. Você está no presente, você está no agora. E faz parte do papel. Quando eu estou com eles, os meninos agora já são homens, né? Eu estou no presente, eu já não trago... Você vai fazendo esse treino mental para você estar no presente. Eu estou agora em qual papel que é importante para mim? Agora eu sou gestora. Eu preciso estar no presente. Mas eu entrei em casa, eu vou trazer os problemas da empresa para dentro de casa? Não. Então, eu tenho que me colocar nesses papéis para... E essa questão dos meninos foi muito interessante. Foi onde eu dei uma grande virada, que eu mudei
na época de franquia e dei essa volta por cima. Para mim, falei, não, tem algo ainda que eu não sei, eu vou aprender. E aí a gente já está entrando para esse gancho aí para os negócios. Então, você, dentro de quantos anos que tem as empresas? 14 anos. 14 anos. Já indo para esse lado de negócio, foi um desafio, você comentando, foi um desafio para você, há quantos anos atrás, para ter, você falou, fecha, você passou por isso, porque hoje a gente vê você orquestrando com maestria, né? Isso é muito bom de se ver, acho que empresas, foi o que nós falamos, empresas nascem e morrem, certo? Depende do tempo que você vai, ela tem um tempo, mas que momento que foi esse? Sobre o seu negócio, que você ficou com dúvida. Que ano que foi isso? Você lembra? Olha, dúvida a gente tem todo dia, tá? Até eu vejo, assim, muitas mulheres que vêm para o empreendedorismo e querem empreender, mas elas precisam se profissionalizar. Primeira coisa, se você quer abrir um negócio, se profissionaliza. Aprenda sobre o negócio. E seja resiliente. Eu testei, não deu certo, o que eu preciso aprender? E mudo, rápido, certo? Principalmente lidar com o dinheiro. Né? Para mim, aprender a lidar com o dinheiro foi uma mudança ali nos 5 anos de empresa. Porque você falou muito sobre a sua missão de cuidar de pessoas. Então, nós não tudo podemos... começa Exatamente, com um sonho, cuidar de pessoas. E aí eu sempre quis ser farmacêutica. Exato. Certo? Aí vem a questão que sendo farmacêutica, para mim continuar, eu preciso aprender a lidar com dinheiro. Abri a primeira farmácia. O que aconteceu? Chegaram as grandes redes na cidade de Dourados e meu faturamento começou a descer. Começou a descer. E aí o dinheiro já não estava aparecendo. Foi onde a gente teve essa conversa de falar, não, nós vamos vender o negócio. E aí eu falei, não, peraí. O meu marido ainda, na época falou assim para mim, não tem condições da gente pôr mais dinheiro nessa empresa. Essa empresa não tem mais, não tem mais caixa para fazer isso. E foi onde eu peguei a passagem de avião, vim parar em São Paulo. Então, assim, sempre esse sonho, essa busca que te tira. Falar, não, tem algo que precisa ser feito. Então, seja resiliente. Vou aprender o que eu não sei ainda. E foi o que eu fiz. Eu vim para São Paulo. E aí foi onde estava implantando esse modelo de negócio. E foi onde eu falei, não, peraí, isso é um modelo de negócio. Para eu continuar sonhando, eu preciso gerir isso. Eu preciso gerir como uma empresa. Eu preciso gerir ainda com alta performance. Porque os meus concorrentes são de alta performance. Então, o que é alta performance? Né? Mas ser resiliente nesse chamado. Porque é um chamado. O que é um chamado como, Andréia? Sabe aquele negócio que fica te incomodando, que não sai da tua cabeça? Você acorda e você pensa nisso, e daqui a pouco aparecem outras pessoas para falar disso, e você é inquieta, você está com suas crianças, com seu marido, com seu filho, está tudo bem, mas você sente que você precisa fazer algo. Eu penso que essa é a nossa missão, e aí é o teu legado que você vai deixar. Essa missão de dar esse próximo passo. Qual é o plano de Deus para você? É a missão. Né? Qual que é o seu propósito de vida? É a missão que Deus pensou para você. Nesse momento, você teve medo? Sempre eu tenho medo. Sempre. Só que o medo não me trava. O medo é fantástico. Então, acolhe seu medo. É importante você ter medo. Porque o medo vai te deixar segura. Quando eu estou com medo, eu falo, o que mais eu preciso aprender? Para mim ter mais certeza, para mim estar mais segura. Então, todo ser humano vai ter medo. O medo, ele é natural da nossa mente. Faz parte do nosso primitivo. Os animais têm medo. Então, medo você vai sentir. Agora, o medo não vai te travar, porque você vai aprender como eu me preparo melhor. Né? Então, eu sempre faço isso. O que eu preciso aprender agora? E você foi buscar, a gente precisa buscar, por exemplo, eu vim para cá para participar desse momento com você, mas para fazer um curso, eu estou em mentoria. Eu nunca parei de estudar. Isso sempre foi uma realidade para você? Nesse tempo que você está nos negócios? Ou teve algum momento que você se dedicou mais para aprender, para buscar, para treinar? Isso sempre... A Andréia, ela é nata? Você, por exemplo, o seu sonho de ter uma empresa começou há muito tempo atrás, né? 14, né? Você falou? Começou. E aí, na verdade, quando eu fiz a primeira faculdade, eu já queria ser farmacêutica, mas eu não tinha condições financeiras de fazer a faculdade. Eu passei no vestibular e meu pai falou de farmácia. Meu pai falou,
não temos condições de sustentar nesse lugar que você vai. Então, você faça uma faculdade onde você está. Você é muito jovem, que eu tinha 16 anos, e depois você vai fazer. E assim eu fiz, né? Fui fazer depois, no outro momento, a faculdade de farmácia. Mas lá eu já queria ser farmacêutica. E eu queria porque eu queria ser farmacêutica. Isso nunca saiu da minha cabeça. Eu sempre gostei de cuidar de pessoas. Mas sempre, como mulher, sempre fui muito curiosa. Então, se eu estava fazendo a faculdade, eu queria aprender como que fazia na manipulação. Eu queria aprender como era no hospitalário. Eu queria aprender... Então, descubra o que você ama fazer para você estar dentro da missão, que vai vir naturalmente a curiosidade de você aprender a próxima etapa. E assim eu sempre fiz. Eu abri a farmácia, mas eu queria saber como melhorar. Eu queria fazer aquilo com excelência. Eu gostava de fazer, então eu ia atrás de cursos para aprender novas coisas. Depois, para abrir uma nova unidade, o que eu preciso saber para essa próxima unidade? Cuidar dessas pessoas aqui, gerir esse valor, esse montante em vendas, gerir essa quantidade de pessoas, esse eu sei, mas e o próximo passo? Não, então quem já fez? Quem já sabe? Quem já sabe para me ajudar? É com essa pessoa que eu vou falar. Onde que eu acho essa pessoa? O que eu preciso fazer? É uma mentoria? É uma pós-graduação? Já teve pós-graduação de instituições muito renomadas que eu cheguei no meio e falei, não é isso que eu quero. Isso não vai me dar o que eu estou precisando nesse momento. Né? Quanto custa? Porque para mim hoje o meu ativo mais precioso chama-se tempo. E eu adoro aproveitar meu tempo. Até o tempo de fazer nada, tá? Eu tenho esse tempo de fazer nada. Você tem esse tempo? Tenho. Eu aprendi que eu preciso não fazer nada para mim me renovar. Até meu marido hoje já sabe. Ele já sabe. Como que é isso, você não fazer nada? Como que é esse não momento? fazer nada, é deitar na cama, igual hoje a gente tem uma casa numa chácara, e eu preciso ir para lá e deitar na cama e ficar olhando o rio. Eu preciso disso. Ou eu preciso estar dentro do rio, sem fazer nada. Eu vou ficar dentro da água. Gente, quanto mais eu aprendo de mim mesma, mais eu tô pronta para me doar. Então, que lindo. Todo mundo da minha família entendeu que se eu fico quietinha, geralmente eu falo muito, quando eu estou quietinha, eu preciso ficar quietinha. Sabe? Para quê? Para depois eu estar disponível para os outros. Então, quanto mais, e a mulher precisa aprender isso, quanto mais eu cuido de mim, esse é meu momento de estar com os meus filhos. Eles precisam de mim na escola. Então, eu não vou sofrer. Eu vou estar com eles. Eles precisam de mim. Não vai ser todo o tempo. Esse tempo é necessário que eu esteja com eles. Então, eu não vou me culpar. E você não se culpa. Exato. Isso que eu acredito que é o que nós precisamos aprender. Exato. Eu preciso aprender. Essa cobrança intensa, ela cansa e ela não chega a lugar nenhum. Ela só traz sofrimento. E a mulher vai dizendo sim. Então, hoje, eu aprendo cada dia a dizer não. A cada convite. Tem coisas que eu digo não. Por exemplo, tem feira. E tem a viagem que eu prometi com o meu marido. Qual que é a minha prioridade? A minha mente já faz isso. Não, meu combinado com ele era esse. Então, é esse daqui. Quem que vai me substituir aqui? Daí vai a delegação, né? Quem vai me substituir? Aí eu aprendo a delegar, porque a minha prioridade é estar com ele. E aí, estando com ele, eu não vou estar com culpa. Não, eu estou aqui porque eu amo estar com ele. Eu gosto da presença dele, eu gosto das conversas. E quanto mais velho a gente vai ficando, isso a gente vai aprendendo. Hoje eu estou com 26 anos de casada. A gente vai aprendendo com o tempo que os nãos que eu disse na vida foram importantes para me trazer para esse momento aqui. Sim. Então, hoje eu saboreio o relacionamento com ele e ele comigo, porque a gente disse outros nãos em outros momentos. Para mim, para minha vaidade, ele também. Eu disse não. Então, essas escolhas que você vai fazendo como mulher vão te levar para algum lugar. Até não escolher mulher já é uma escolha. Quando você escolhe estar num lugar que você não quer, e você vai ficar triste, e você vai ficar emburrada, e você vai ficar magoada, já foi uma escolha. Então, se eu escolhi, por exemplo, tem coisas que eu não faço porque eu sou uma mulher casada. Mas eu escolhi estar casada.
Então, Uma decisão que você essa teve. decisão. Então, escolheu, vai vir ônus e vai vir bônus. Bola pra frente. O Padre Jorge falava assim, agora você casou, fecha o olho e bola pra frente. Você tem que abrir o olho antes de casar. Regala, olha veja bem. Casou agora, bola pra frente. Mas é Uhum. uma escolha. Uhum. Vai ter ônus e vai ter bônus. Vai ter os dois. Agora, se eu escolhi, não vou ficar mimizenta. Dificilmente você vai me ver. Mimizenta é reclamento. Reclamenta. Sempre a palavra reclamar me traz assim, é clamar para que aquilo aconteça de novo. Reclamar. Você clama para que aquilo volte a acontecer de novo. Então, reclamar para mim é mimimi. Eu escolhi. Então, eu vou aceitar agora o ônus e o bônus. Eu escolhi estar aqui com você. Qual é o ônus e qual que é o bônus? É uma escolha. Eu não vou ficar reclamando. E nessa escolha, tem que ter essa sensação da felicidade, né? De estar bem. Porque não é escolher pelo outro. Eu percebi aqui você falando na sua fala que você escolhe estar com ele não para só satisfazer, não, porque você gosta da companhia dele, você quer estar com ele. Eu quero a companhia dele, entendeu? Então, você olhar para você mesmo, quanto mais conhecimento de quais são os seus, do que te deixa feliz. Eu tenho um projeto, eu quero estar com meu marido. Para mim isso é importante. Isso foi importante eu entender. Para mim é importante ter uma empresa. Até esses dias a gente estava falando, né? Eu falei, você realmente acha que se eu não tivesse essa empresa eu estaria aqui estaria cuidando aqui de casa? Você imagina, né? Eu acho que eu estaria sentindo o lar vazio, eu deixo todo mundo louca. Não, eu estaria fazendo um outro negócio, mas eu estaria empreendendo. Isso é nato. Então, ele entender quem é a mulher que está com ele. Então, eu casei para fazê-lo feliz e ele casou para me fazer feliz. Então, quando ele entende que uma mulher feliz em casa é estratégico. Ele está fazendo muito bem muito isso aí. Muito bem. E ele entender e eu entender que o que faz ele feliz. Por exemplo, a gente tem um combinado. 18 horas eu preciso estar em casa. Nossa, que lindo. Eu não entendo o que isso significa na mente dele, mas eu respeito. E eu entendo que se eu chegar em casa às 18 horas, preciso de ver como ele fica feliz. Nossa! Então tá tudo certo. A comunicação eu aí, vou você chegar, já entendeu a linguagem do amor dele? E ele é minha. E ele é sua. E ele é minha. Então, é onde você, mulher, está feliz. Olha para o que te faz bem. O que te faz bem. Que daí você libera a turma em volta. Porque senão a gente fica uma mulher... Por exemplo, você fica aquela mãe e fala, eu não te criei para isso. Nossa, é olha o peso disso para um filho. As palavras que a gente... Ah, você não me vê. Ah, você... Peraí. Ah, você vai mudar para tão longe? Escutei essa semana uma pessoa falando, mas você vai mudar para tão longe de nós, atrás do seu trabalho? Gente, imagina o que é isso na vida de um filho, de um menino, de um homem, de uma mulher. Ela tem que acompanhar a família muitas vezes, ela tem que acompanhar o marido, mas deixou uma mãe e um pai rixoso em casa, triste. O sentimento de pertencimento quebrado, isso é muito forte, são laços muito fortes que você precisa quebrar. Então, qual é a leveza que você traz isso? Você está criando filhos para ser livre ou você está criando filhos para deixar eles algemados nos seus pertencimentos? Você está criando um marido, você está um relacionamento saudável na liberdade? Eu sempre digo, eu sou submissa porque eu sou livre. Eu decido ser. Eu decido ser. Não é porque você me faz. Sim. É livre. Sim. Então, a mulher também precisa entender isso. Quais são as decisões que ela vai tomar para ela ter o objetivo final. Agora, se eu não sei qual que é o meu objetivo... Ela fica, sei qual é o meu nós propósito. Estamos vendo aí, né? Pessoas perdidas, a gente tem pessoas na área profissional, na área familiar, muita ansiedade, muita depressão, porque não sabe. A gente nunca vendeu tanto ansiolítico. Nossa. Nós estamos batendo recorde, o Brasil está batendo recorde de doenças dentro das empresas. Isso parte das empresas, a gente nunca teve nossos direitos trabalhistas tão bem zelados na história do Brasil. Por que então? A gente nunca foi tão livre, teve tanta informação na nossa mão. Por que então? Eu acho que nós nunca, como humanidade, como brasileiros, estivemos tão perdidos
no que realmente é importante para mim e qual que é meu objetivo, qual que é meu propósito. A gente precisa de mulheres mais, até por isso que eu fiz questão de estar aqui com você, a gente precisa falar mais disso com as outras mulheres. Porque fica uma mulher tentando derrubar a outra. Já que eu estou em casa, não estou trabalhando, então eu vou brigar com as que estão trabalhando. Já que eu estou trabalhando e a outra está só em casa, então eu vou falar mal das que ficaram em casa. Eu sinto que é até planejado. Muitas estão pensando em como planejar, em como destruir. Eu vejo que eu estava falando muito sobre brasileiro. É difícil a gente aplaudir o sucesso do outro, levantar. Eu sinto muito isso entre as mulheres. Não sei se é porque eu não sou assim. Quando eu vejo uma mulher, eu quero que ela. Esses dias eu estava aqui com uma pessoa aqui mesmo, estava vendendo docinho de brigadeiro. E eu até comentei, falei assim, nossa, o que eu posso ajudar ela com o que eu já vivi, com a minha experiência como empresa, para melhorar? Mas eu sinto que tem uma dificuldade, eu não sei se isso que está acontecendo. As pessoas estão geralmente com o pé atrás, tipo assim, o que você quer ganhar com isso? Né? A gente... E quando eu falei para você, nossa conexão de almas, porque eu te encontrei na beirada de um rio, e foi realmente na beirada do rio. Foi. Nós olhamos assim, e você gerindo todo aquilo que é valor para mim. Uhum. Então, a nossa alma comunicando. E uma das características que eu sempre me chamou a atenção de você, que eu me sinto segura, é essa abertura em falar, isso fica muito bem em você. Uhum. E no Brasil... Você vai até nas lojas, o que as pessoas falam? Eu quero, na verdade, bater minha meta, não quero ver você bonita. Exatamente. E quem são hoje os grandes vendedores? Aquele que realmente fala de coração. Você realmente, isso daqui te ficou bem. A gente precisa de mais profissionais. Olha, tal medicamento eu não posso te vender. Não, mas por que você não pode? Eu não posso te vender porque eu sou profissional da saúde. Eu estudei, então é minha obrigação cuidar da sua saúde. Eu estou te dizendo que isso aqui não pode ser feito. No balcão as pessoas não entendem. No balcão da farmácia, isso é a nossa rotina. Eu não posso te entregar 3 caixas. Porque eu sei que isso pode te fazer muito mal. Nossa, então, eu é que tenho o zelo de cuidar de você. Porque é isso, e as pessoas ficam desconfiadas com a saúde. Por esse bem. Né? Quem dirá você chegar no outro? Então, a gente precisa semear. Semear isso. Se de um grãozinho de mostarda faz aquela árvore daquele tamanho, a gente precisa confiar no plano. Sem medo. Eu estou semeando, não é por conta de você. Porque esse é o meu legado. E eu acho que isso que a gente acaba frutificando em volta da gente, trazendo prosperidade. Eu estou fazendo isso, muitas vezes assim, a gente é questionado pelos colaboradores, mas nós vamos fazer tal coisa porque a outra empresa faz. Não me interessa o que a outra empresa faz. Outra empresa tem outros valores, eu não vou fazer. Eu não vou fazer porque o meu senhorio é para Deus. A minha prosperidade, eu entendo que eu estou debaixo da graça. A graça dentro da empresa, dentro da família, é porque eu respondo a Deus. Então, eu vou semear para outra mulher. Vanessa, como você tá linda, eu quero te ver bem. Não é por conta de você, que senão eu me frustro. Com a expectativa, se eu fizer algo para você, esperando algo em troca. Algo em troca. Entendeu? Exato. E é quando você não espera nada em troca que as coisas vão frutificando. Eu faço porque isso é um valor meu. E isso é inegociável para mim. E você está linda. Você ficou muito bem de cabelo. Obrigada. Né? Agora, quando você vê que a pessoa está falando porque ela quer algo em troca, quanto disso nós temos? Falando de qualidade de atendimento nas empresas, quanto disso nós temos? No seu dia a dia, quantas pessoas estão falando para você coisas porque é interesse dela? Em tempos de inteligência artificial, cada vez mais este relacionamento vai trazer mais prosperidade para as empresas. Eu vejo que é aí que a gente precisa se posicionar. Como empresa, é uma questão, é uma quebra assim, de paradigmas. Quanto mais humano você for, mais você vai se diferenciar como empresa. Porque a inteligência artificial, no meu ramo, ela vem tomando conta, como um furacão. Isso você pode levar como luz ou escuridão. Eu decido sempre olhar para a luz. E nesse momento, quando a gente fala sobre desejar o bem para o outro, não é nem sobre o que você falou, sobre expectativa. Andréia, as pessoas elas estão muito frustradas, abrindo aqui, falando sobre a expectativa. Eu passei
por situações reais, assim, que me machucaram muito, por colocar expectativa no outro. Hoje, mudou totalmente essa minha visão de pensar. Eu faço porque está dentro do que os meus princípios e valores estão aqui e eu estou fazendo. Uma situação que aconteceu agora essa semana foi um cenário no meu prédio ali na recepção. Tinha uma mulher que estava, ela é mais velha, ela estava em casa frustrada porque estava cuidando dos filhos. Eu vejo muito assim, as pessoas não estão conseguindo se entender. A outra que passou, parece que é um sacrifício, no sentido que está tudo bem, ela saiu da empresa para ser mãe, mas não é algo sobre ela não está feliz. Aí é quando a gente volta a falar sobre as culpas. Não está errado a mulher sair, ter um filho pequeno e sair para trabalhar. Essa Tá mulher tudo precisa certo. ser respeitada. Agora, ela está se respeitando? Mas é porque a sensação que eu tenho é que a mulher hoje, nos tempos de hoje, a gente faz assim, ó. A gente pega a nossa felicidade, empacota, faz um laço bem lindo, faz aquela embalagem maravilhosa e sai entregando para as pessoas. Eu pego essa minha felicidade, entrego na mão do meu marido. Eu pego essa minha felicidade, entrego na mão do meu pai. Eu pego essa felicidade, entrego na mão do meu namorado. Não importa se é mulher ou se é homem, tá? Porque eu trabalho com muita gente, para mim tá tudo certo. O importa é o que você está fazendo com essa sua felicidade. Você empacota ela, entrega na mão da sua família, das outras pessoas. Você acha que essas pessoas vão cuidar? Não, amada, a minha felicidade está aqui, ó. A minha felicidade tem que estar aqui, ela tem que ser intocável. Se o meu marido faz isso ou aquilo, isso é entre ele e Deus. É inegociável o meu valor. Eu vou fazer porque eu sou feliz. Entendeu? Eu sou feliz fazendo isso. É de se reconhecer. Né? Se eu precisei, e teve um momento da minha vida que eu fiz esse movimento. Eu deixei a minha profissão e fui, porque eu entendi que eu ia ser feliz se eu estivesse com eles. Mas era um tempo. E eu percebi esse tempo. Então, se você... Ainda mais nos dias de hoje, que a gente tem acesso a N cursos em EAD, a mulher não precisa mais se preocupar com isso. Faz um planejamento. Coloca a sua vida, e a gente tem muita dificuldade disso. Coloca a sua vida num planejar quantos anos eu vou ficar. Enquanto eu estou com os meus filhos, eu sei, porque daí eu já estou trabalhando o meu emocional. Né? Porque daí ela é triste porque ela não está lá, porque ela olha o sucesso e ela acha que aquilo é sucesso. Então, sucesso tem muito a ver com o seu estado de espírito, sua felicidade. Né? Então, eu estou hoje em casa, então eu vou aproveitar, eu vou contemplar os lírios do campo. Por que contemplar os lírios do campo? Eu vou contemplar essas florzinhas de desabrochar aqui. Agora, essas florzinhas já vão jogar sementes. Então, agora, eu já não sou mais necessária que eu vou jogar essas sementes em outro. Então, agora, o meu momento, entendeu? E com essas facetas, o que é importante? Não, eu gosto de ficar sozinha, tá tudo certo. Tá tudo certo. Se você é feliz. Reconhecer, saber Mas se então, você não feliz. precisa criticar quem não é feliz dessa forma. Sim. É tudo entre eu e Deus, né? Então, eu estou agora, eu estou com o meu marido, estou passando uma situação difícil, eu tenho que confiar no plano e que isso foi a minha escolha. Então, eu sou feliz assim. As mulheres que estão empreendendo, que estão precisando de colocar uma energia, ou que estão começando uma nova profissão, ela está feliz. Eu falo assim, se você está feliz, vai tranquila, que seus filhos vão ficar felizes. Se você está feliz, o seu pai, a sua mãe vai ficar feliz. Porque uma mulher feliz, ela edifica a casa. A mulher tem poder, nós temos o dom de gerar a vida. Já pensou que nós somos sacrários da vida? Já pensou que você é um sacrário? Então, você tem o dom. Olha uma mulher de TPM num ambiente de trabalho. Então a mulher gera, então ela gera vida, ela gera paz. Você que vê no ambiente de trabalho uma mulher fofoqueira, maldosa, uma mulher invejosa, um homem também, né? Mas a mulher, parece que ela tem o poder de propagar. Ela sai contaminando. Então, se você contamina, se você gera, que você gere vida, que você gere felicidade, não importa onde você esteja. Não importa. Se é numa convenção trabalhista, se é com advogados, se é com o Ministério do Trabalho, se é com a Vigilância Sanitária, os seus valores são inegociáveis e você está no presente sabendo que aquilo
O ofício de lidar com isso é necessário porque eu escolhi esta profissão. Sim. Os ônus de você ter um casamento vão aparecer porque você tem o bônus. Então, já que essa foi uma escolha minha, no adulto eu digo, eu vou fazer. Hoje, por exemplo, eu precisaria estar fazendo mais uma mentoria? Eu quero que a minha empresa dure quantos anos? Eu quero que ela seja uma empresa próspera e que ela gere prosperidade para todos, porque eu tenho grandes profissionais. Esses profissionais precisam ganhar muito bem. Então, eu tenho que aprender a lidar com o dinheiro muito bem. Eu tenho que aprender a lidar com essa empresa na excelência, na alta performance. Como que você tem um líder de alta performance que não entende de inteligência artificial? Que não tem um perfil no Instagram? Que não tem uma persona branding? Como nos dias de hoje? Sim. Não. Eu preciso aprender. Eu não sei trabalhar com o Instagram, então eu vou fazer um curso. Vou fazer um curso, exato. Se eu não sei o que é necessário que eu aprenda. O que é uma coisa difícil? Uma coisa difícil é uma coisa que eu não tenho preparo para fazer, que eu não aprendi. Então, eu vou traçar um plano e vou aprender, porque esse é meu objetivo. Perfeito. E nós estamos falando muito sobre empreender. Para as mulheres que estão começando um negócio, você falou muito sobre se ela está feliz. O que você diria para essas mulheres que estão começando pequenos negócios, pela sua experiência? Quais são as dicas, por onde ela começa? Olha, até eu fiz um videozinho que fala assim, se eu soubesse. Eu vou falar para vocês, se eu soubesse lidar com o dinheiro. A mulher lida com o dinheiro de forma emocional. Não transforma a emoção no dinheiro. O dinheiro, ele é servo. O dinheiro tem que ser seu servo. Se você comprou, por exemplo, a gente estava falando de doces. As mulheres estão empreendendo muito com esses dons. Vamos vender bolo. Se você vender o bolo, às vezes você olha aquele dinheiro que você conseguiu e você acha que aquele dinheiro é seu. Aí você pega e gasta com o dinheiro. Você que viu uma mulher falar assim, eu mereço. Quando você lida com o dinheiro, fala assim, eu mereço, eu trabalho tanto. Eu ouço muito disso. Eu trabalho tanto, eu mereço. O dinheiro, ele é servo, ele é seu servo. Qual é o objetivo? O dinheiro só fica com quem prospera, com quem faz ele produzir. O dinheiro não é uma coisa ruim. Dinheiro é bênção de Deus. Dinheiro é bênção. Só que o dinheiro só fica com quem coloca o dinheiro a serviço de mais pessoas. Ele quer que ele aumente. É isso. Então, aprenda a lidar com o dinheiro como servo. Tem objetivos claros. O dinheiro não aceita desaforo. Eu estou falando para isso na minha vida, certo? As empresas precisam estar com o fluxo de caixa. Quando que a empresa quebra, amada? Às vezes, sua empresa é você. Eu falo muito profissional de saúde. Você é empresa. Quanto custa a sua hora? O profissional não sabe. Ele não sabe quanto custa a hora dele. Então, aprenda a lidar com o dinheiro no sentido de o dinheiro estar a serviço do negócio que você vai empreender. E seja resiliente. Não acredite em planos de 1, 2, 3, de plim, plim, salabim, você vai ganhar tudo para mim. Não acredita, corre disso. O dinheiro e a prosperidade só vai chegar na sua vida se você tiver clareza de qual que é a próxima etapa, se você tiver uma administração disso e muita clareza do seu propósito para você ter força. Vai acontecer. A oportunidade vai... gosto muito dessa frase. A oportunidade chegou e eu estava trabalhando. É isso. Você tem que estar pronta para a hora que a oportunidade acontecer. Quando a porta abrir, você vai estar pronta. Então, todo dia de muito trabalho. Eu trabalhei muito nesses 14 anos, muito. Mas eu diria para você, tudo isso me trouxe até aqui. E o que me trouxe até aqui vai me levar para frente. Eu não terminei ainda. E eu tenho certeza que quem está começando agora precisa ter essa resiliência, a palavra. É você continuar firme no que você está fazendo e vai ser o que vai dar diferença num mundo onde tudo é muito rápido. Você começa um negócio, já muda para outro. Começa um negócio, já muda para outro. Aqueles que persistirem vão vencer. Até o Jota fala muito essa palavra. O sucesso é você errar menos. Errar menos. Erre menos, cada dia menos. Então, se você no primeiro erro você já desistiu,
Você vai ser o que todo mundo é. Já. Perfeito. Nós temos um caso para você resolver de negócios. Nossa. E é uma dinâmica. Vou precisar de tempo para que ela resolva. Eu vou te falar a cena e você vai me dar a solução. Então, nós temos uma empresa hoje. O site caiu e ninguém consegue comprar por lá. É uma empresa online, tá? Uma das clientes, insatisfeita, faz um post viral criticando sua marca. Seu fornecedor avisa que houve um atraso de 15 dias. Você tem apenas 3 minutos para você reagir a Andréia e resolver esse BO. Então, Andréia, diante desse cenário, fornecedor atrasou, estão falando, viralizou falando mal da sua empresa. Como que você resolve essas dificuldades? Você quer que resolva em 3 minutos? Bom, inicialmente, em 3 minutos, o que eu faria? Tá. Peraí, colocou, gente? Colocou? Tá. Vai. Bom, em 3 minutos, o que eu faria? Primeiro, o que é prioridade? Atender esse cliente. Primeira coisa. O objetivo da empresa é atender o cliente, é servir o cliente. Eu entraria em contato com ela. E sendo verdadeira. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso. E se for para todo mundo ficar sabendo, que seja. Essa é a solução para os primeiros 3 minutos. Agora, resolvi o problema com o cliente. Eu tenho muitos problemas para resolver na empresa. Se eu vivo de internet, por que eu só tenho uma? Se eu tenho esse fornecedor, por que eu fechei contrato com ele? Por que eu não vi o tempo de entrada da mercadoria, precificação e entrega? Eu tenho tantos processos para rever nessa empresa que às vezes às vezes não crescer é estratégia. Eu não vou crescer uma empresa que tem tantos processos. Na verdade, não tem processos, né? Porque como que você cresce? Como é que eu quero crescer sem ter estrutura para crescer? Você vai falir rapidinho, não te dou 6 meses. O mercado não tá para amadores. Faz um plano de negócio. Eu preciso fazer um plano de negócio primeiro. Se eu vivo da internet, como que eu vou ter só uma internet? Se eu vendo deste fornecedor, por que eu não tenho estoque? Onde estava meu planejamento de estoque? Onde estava a sazonalidade? Onde estava... Não tem planejamento, não vai perdurar essa empresa. Precisa planejar. Precisa atender a necessidade do cliente. A empresa, quanto mais tempo ela for útil para a comunidade que ela está inserida, mais tempo de vida ela vai ter. Por isso que a gente vê tanta empresa que começa e termina. Ela não está servindo a população. Ela não foi pensada para resolver problemas. Perfeito. Resolveu antes do tempo? 2,5. Tá vendo? Isso aí é meu dia a dia, rotina. Mas é o que a gente vê muito nesse cenário. Hoje, as empresas vê o digital é uma facilidade, é uma porta aberta onde você consegue. Eu lembro que uma das dificuldades que eu tive na moda, quando eu entrei no online, foi exatamente, e aconteceu isso comigo. Nós tínhamos, colocamos um anúncio, vendeu um modelo de uma calça e vendeu mais de 80 peças, deu um boom que... Então, assim, é muito difícil você... nessa cena, nesse cenário, eu não sabia o que fazer, porque era bacana que estava vendendo, então vender não é tanto a solução, mas a gente estava assim, e agora? E fornecedor? E aquilo? Então, assim, gerou um conflito. Assim, você vendeu 80 calças, a que custo? Eu vendi Não, o que eu tô te dizendo assim, e eu já tive esse momento. Adianta eu ser a que mais vende se eu não ganho nada com isso? Você não ganhou nada com isso. Ganhei foi uma dor de cabeça gigante. O objetivo do gestor é o quê? A empresa tem que dar lucro. Ninguém vai pagar meus boletos. Eu preciso ter dinheiro na conta para recolher férias, 13º, para honrar os que estão comigo. Eles precisam receber todos a insalubridade, eles precisam receber todos os direitos dele. Certo? Agora, aquisição de clientes é a palavra que me vem, e para a Maxi estratégia. Esses clientes vão vir de onde? Eu não posso ter só uma fonte de aquisição de clientes.
O digital, ele é uma das fontes. E dentro do digital, de onde virão esses leads? De onde virão esses clientes? Certo? Então, como que eu preparo uma empresa? Porque a gente percebe assim, existe, e até eu fiz um curso com uma das meninas que é uma influencer famosa, que eu sou muito curiosa, como eu disse, eu queria assim, entender primeiro como é isso, para depois traduzir isso em plano de ação. Então, quanto mais tempo eu demoro planejando, mais assertiva vai ser a resposta, certo? Então, planeje. Se você vai abrir um negócio, faça um plano de negócios. Eu quero vender bolo, mas eu não sei quanto que custa cada pedaço de bolo, a embalagem, a etiqueta, entende? Então, faça um plano de negócios. Quanto você quer vender? Por exemplo, a gente está falando do digital. Essa influenciadora, ela estava totalmente no digital, e o que eu percebo? Um movimento. Quem está totalmente no digital está vindo para o físico, porque precisa da estrutura física para continuar na escala, certo? E eu fazendo o movimento contrário. Olha, eu estou muito bem estruturada fisicamente, mas agora eu preciso ir para o digital. Então, eu preciso aprender com essas pessoas que estão nesse meio digital, mas essas pessoas que estão no digital também precisam aprender essa estrutura física, certo? Então, sem no equilíbrio, né? Se você acredita que está existindo esse movimento, então... Não, é real de esse quem movimento. Está no... Você vê as meninas que estão nesse treinamento, eu entendi isso. Elas olhando, já ganhei muito dinheiro com o digital, mas como que eu continuo crescendo? Eu já ganhei tanto do share eu já tenho, mas como que eu faço para continuar crescendo? Eu preciso me estruturar fisicamente. Isso é natural. E olha, eu já tenho tanto share do mercado que eu estou, mas como que eu faço para escalar? Então, da onde vão vir seus clientes? De onde você vai vir? Como que eu atendo esse cliente que chega? Isso é alta performance. Sim. Como é que as grandes empresas atuam desta forma, fazendo análise de cenário? Eu vou entender desse negócio. Não tem mais espaço para amadorismo. Você precisa aprender todo dia. Hoje, o nosso maior desafio é a maxi estrutura física, que é as nossas farmácias. A estrutura física é a mesma que eu estou criando no digital? Quando você experimentar a gente no digital, será que você vai encontrar na estrutura física o mesmo atendimento? Será que quando você que é meu cliente, que está lá na Maxi, quando você entrar no digital, você me encontra? Você encontra a cultura da Maxi? Então, fundir esses dois mundos é a escala. Perfeito. Esse é o caminho que as empresas vão. Tem como você fazer isso sem sair da zona de conforto, sem arregaçar as mangas todos os dias e aprender? Não. Uma das coisas que eu peço para Deus é a humildade. Humildade de saber que tudo o que eu conquistei até hoje, eu me sinto orgulhosa, mas eu ainda não terminei. Eu nunca vou saber tudo. E tem momentos que eu não saber tudo não é um problema. Quanto tempo a empresa demora para mim aprender? Eu tenho esse tempo? Eu tenho esse tempo? Às vezes não. Então, eu vou ter que contratar pessoas que me tragam essa agilidade. Então, líder é aquele que sabe tudo? Não. O líder contemporâneo é aquele que sabe o que é melhor para todos. Cliente interno e cliente externo. Cliente interno são os meus colaboradores, a minha equipe. Sim. Cliente externo é a função do nosso existir, que é serviço. A Maxi hoje tem uma cultura muito simples, resolver problemas de saúde com alegria em servir. Não é a minha cara? É a sua cara. Ainda tem que ser alegre, você ainda tem que estar feliz. Tem que ficar feliz, é assim. Eu vejo você falando sobre o digital agora, o que eu percebi olhando as empresas, olhando os negócios. Tinham empresas que estavam muito bem estruturado e não estava, isso uns 2 anos, assim, pandemia ali, uns 3, 4 anos atrás. E tinha empresas, gente, que você olhava no portfólio, no Instagram, era a empresa mais linda. Quando você chegava, tinha um impacto. Então, o que eu descobri com isso? O que eu aprendi com isso? O equilíbrio e tentar fazer isso, porque seu cliente não... Esses dias uma cliente falou para mim assim, eu fui no Instagram, busquei lá, precisava de fazer um dentista, na verdade. Cheguei lá, era a coisa mais linda. Cheguei lá, gente, não tinha nada a ver, nem o sofá, não tinha aquele todo impacto. Então, tem que tomar muito esse cuidado. Muito. Para que porque isso também é um erro que acaba com a empresa. Eu vejo assim que é um momento que a verdade vai ser ela reina. O que é a verdade? Em todos os sentidos. Não adianta eu querer ser uma persona branding que não representa a Andréia que ela é.
Pessoal do marketing, ó, as meninas aqui comigo, não adianta. Então, se você... as pessoas falam assim, nossa, mas você é assim mesmo? Essa daqui sou eu mesmo. Essa daqui sou eu. E assim é a empresa. E a empresa, ela é reflexo do dono. Reflexo, Ela é reflexo. Né? Então, quanto mais verdade, vai dar mais clareza para as pessoas. Eu vejo hoje, assim, depois que eu comecei, que teve um momento lá que a gente conversou há um tempo atrás, que eu entendi que era a próxima etapa da empresa. O quê? Precisava ter um rosto. Eu precisava mostrar para as pessoas. Isso foi uma mentoria que eu tive e ficou muito claro. A Maxi precisa do rosto e é o seu rosto, porque você que fundou, porque são os seus valores. E aí foi onde eu comecei a me preparar para esse branding. Né? E esse branding precisa me representar. Né? Então, essa conexão da pessoa física, Andréia, com a pessoa jurídica, que é o CNPJ, que hoje já é independente de mim, né? Por isso que eu estou aqui, porque ela já sobrevive e vive sozinha. Foi muito importante esse entendimento dos dois para que eu implantasse na minha agenda o branding. Porque é lógico que os meus seguidores querem ver imagens bonitas, querem ter clareza daquilo que está acontecendo, querem conteúdos que trazem valor para a vida deles, né? Porque a gente fica quanto tempo ouvindo uma pessoa que não conecta com você? Você não fica. Você não segue essa pessoa. O tempo é nosso bem mais precioso nos dias de hoje. Então, quanto mais verdade isso tem, mais conexão eu vou gerar. E eu preciso ter clareza que eu estou falando lá, que faz parte. Então, eu incluo isso na minha agenda. Já faz parte para as empresas hoje e está nas mídias sociais. É uma forma que o cliente quer se conectar. A gente está vendo com o Carmed. Sim. Que a próxima geração está vindo para dentro da farmácia com muita força, mas com muita força. Por quê? Porque eu estou falando com eles sobre algo que está no diálogo deles, que é o digital. O Carmed foi lançado totalmente digital e fez essa conexão com o universo. Então, eu estou vendo hoje pré-adolescentes conversando comigo no digital por conta de um produto. E essa pessoa... Essa seguidora, mini seguidora, essa Max Lover, ela não vai ser o cliente da farmácia? Ela vai ser. Então, eu preciso também ter um aplicativo coerente que mostre verdade, que seja rápido, que seja ativo, que esteja presente. Mesmo porque é uma geração aí que elas não seguram a língua não, né? Se não gostar, pá. Não, isso que eu ia falar para você. Eu comecei com essa branding e o que acontece? Como eu tô ali e as pessoas percebem a minha verdade ali no digital, quando essa seguidora faz a experiência do físico lá, que ela vai lá nas nossas empresas, ela percebe. Sabe o que ela faz? Ela vai lá no meu direct e fala, André, eu fui em tal farmácia, em tal hora, aconteceu isso, isso, isso. Como eu sei que você preza por isso, 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 eu tô aqui te contando. O que eu faço? Entro lá, agradeço, porque para mim isso é uma mentoria. O cliente, quando ele fala para mim, minha razão de existir é servir esse cliente com alegria. Se ele falou, nós vamos atender. Eu agradeço, porque ela foi um coach. Agradeço o cliente, real, e daí né? Eu vou acionar a equipe. Quando o cliente fala, eu entendo que é um ruído. É igual quando tem um ratinho em casa. Você sabe que tem ratinho, mas você vê? Não, você escuta, você vê os restinhos dele. Então, o que esse ruído está querendo contar? Muitas vezes está mostrando para mim um líder naquela unidade que não está com os nossos valores. Muitas vezes está mostrando que o meu treinamento não foi efetivo, que eu preciso melhorar a próxima turma. Então, não é sobre pessoas, é sobre processos. O que aquilo quer mostrar para mim? Que aí eu falo, entra muito na linguagem de Deus. O que isso aconteceu está querendo me mostrar? Às vezes está querendo me mostrar que eu preciso treinar meu colaborador. Então, eu preciso melhorar a próxima turma de Fiote, que é um projeto nosso que aconteceu. Um projeto da Maxi, que eu pego pessoas que não sabem nada de farmácia, muitos deles é o primeiro emprego, e a gente contrata
e faz 3 meses de treinamento com essa pessoa, já com carteira assinada, tudo. Então, hoje a gente produz o nosso próprio colaborador. Sim, então, tem que sair com nossos valores. Perfeito. E assim a gente vai estar caminhando para o final. Que né? eu gosto de conversar. E temos a última dinâmica, que é a do espelho. Você pega ali para mim. Ai, a gente conversa tanto, né? Tão bom, né? Eu vou ficando rouca até, ó. Não, para Tia André. Passa por aqui, ó. Passa por trás. Ela não quer parecer essa pessoa maravilhosa da minha vida. Ela se É que eu acho que ela esconde. vai estourar de influencer, assim, e daí ela não quer, entendeu? Preciso. Como é que o Miguel fala pra mim? Não, é meu privado. Isso. Meu privado. Não, é minha. Eles têm isso, né? De ser privado. Eu falo, tem que aparecer. Não tem o nome, como é que. Hã? Minha privacidade, Minha privacidade. Tá. Olha. Agora nós vamos ter uma dinâmica, que é a dinâmica sobre vida. Falando muito aqui com a Andréia, estamos aprendendo muita coisa. E nessa dinâmica, ela vai falar com ela mesma. Então, é a dinâmica se olhando no espelho. Eu quero que você fale com você mesmo. O que a Andréia de 5 anos atrás fez, que a Andréia de hoje vai falar assim, você acertou e errou em 5 anos atrás. Esse é o primeiro momento. E o próximo momento é o que a Andréia vai falar para a Andréia daqui 5 anos. Então, vamos começar? 5 anos, aquela coisa que você viu, coisas que você acertou e você errou. Menina, faz 5 anos que você decidiu fazer aquela mentoria, hein? Sensacional. Continua firme, ó, estudando, que valeu a pena. Você viu como é que a empresa cresceu? Pois é. Mas tem outra coisa que você devia ter aprendido. Seu time com as pessoas estava certo? Tinha coisa que você não queria ver, né? Pois é. Vamos melhorar isso? Vamos buscar ferramentas para os próximos 5 anos você ser mais ágil e mais rápida. Combinado? Uau! E agora, eu quero que você fale com a Andréia daqui. Você tem o poder hoje de se ver daqui 5 anos. Conta para ela como que ela vai estar. Daqui 5 anos. Menina do céu, você não cansa? Olha só, Andréia. Tá na hora, amiga, de você começar a pensar no lift. Olha, vamos preparar a empresa para você curtir os netinhos. Tenho certeza que eles já vão estar agora já prontinhos. São 5, né, Andréia? Pois é. Aproveita bastante seus netos. Agora você vai curtir um pouco o processo. Sabe aquele projeto? Então, dos produtos, da sua linha. Então, é isso aí. Ó, vai dar certo, você vai ver. Uau, gente, eu me orgulho dela demais, porque ela é demais. E é tão rápido, né, amiga, que passa, né, esse tempo, né? A gente 5 anos. Vendo assim, voou. A gente sempre fala assim, olha para daqui 10 anos. Eu falei exatamente 5, que é para diminuir, para você se ver, né? E tá tão intenso que eu tava falando com a minha equipe antes de vir para cá. Eu falei, vocês estão com a sensação de que já tá chegando no final do ano? Eu falei, cara, que ano? Ele ligou o turbo, o que é isso? Como é que foi as turbinas? Carnaval já foi? Já foi, e a gente tá assim, com essa sensação de já ter feito muito, certo? E realmente, a gente tá com um planejamento na empresa de muita novidade, de muita mentoria, de muito estudo. A gente vem buscando alta performance entre as equipes. Eu tenho equipes de pessoas que começaram comigo. Então, assim, para você ter uma noção, a nossa responsável hoje do financeiro, ela era auxiliar do responsável do financeiro, que era uma farmácia só. Nossa. Eu tenho pessoas que estão criando os filhos com a gente, né? E todo mundo tendo que sair da zona de conforto, estudar muito, porque a gente entende que o mercado está cada dia mais profissional e a gente precisa estar pronto, né? Nós estamos nos preparando agora para escalar a empresa e tem muita coisa que a gente não sabe. Então, tem sido muito intenso, porque a gente está trabalhando todas as equipes de base. E a gente vê que é um monte de profissional que precisa de técnica, que precisa de ferramentas. E a gente precisa buscar aprender a implantar essas ferramentas.
E somos fazedores, né? Porque tem um monte de gente que tem um monte de ideia. Agora, pessoas que têm ideia e implementam, Exatamente. essas são poucas. Essas são poucas. E eu tenho, uma das coisas que eu gosto em mim é essa capacidade. Quando eu me proponho a fazer, eu vou fazer. Então, a minha equipe já entendeu isso. As pessoas que trabalham comigo precisam acompanhar esse ritmo. São pessoas que não têm zona de conforto, que precisam estar mudando o tempo inteiro. E hoje eu entendo que eu já tenho uma equipe de base já sólida, que já tem os valores da Max, que representa a Max, e vai levar a gente para um segundo momento aí de muito sucesso, não tenho dúvida disso. Nossa, que lindo. Isso é muito bom, ouvir, né, essas coisas. Quero te agradecer. Ai, amiga, obrigada. Chegamos no final. Mais bonita, você tá cada dia mais bonita. Ai, obrigada. Eu acho tão bom, porque você é parecida comigo, né? Ai, que linda. A gente vai confessar para as pessoas que somos irmãs. No final. Eu acho que é isso. E é isso, eu acho que esse canal aqui, ele é aberto para a gente conversar mesmo. Nasceu no meu coração que o extraordinário vem de conversa simples, assim como nós tivemos esse momento. Isso, para mim, ele ferve no meu coração quando eu paro para ouvir as histórias ou de uma mulher que conduz muito bem uma família, ou de uma mulher que está à frente dos negócios, uma mulher que sabe se cuidar, que a gente também está nesse mundo fitness, né? Eu vejo falando assim, é uma cobrança, mas eu falo para você, hoje eu estou muito mais feliz, realizada, mas por que eu consigo ter o corpo que eu sempre sonhei? Porque eu cheguei nesse momento? Porque hoje eu estou aqui bem. Sabe quando você tá leve, o meu emocional, eu me cuidei, eu me curei de alguns traumas que eu precisava, sabe, mexer naquilo que a gente não quer, fui no fundo do poço, então assim, hoje eu me sinto preparada e por isso que eu tô feliz. Tem coisas que eu vou alcançar, que isso é vida, faz parte da vida. Então, o Simple Talk, ele nasceu para isso, para dar voz às mulheres. Vai ter homens aqui também, tá, gente? Que vai estar passando aqui, que a gente também quer ouvir essa voz masculina, que é o que nós estávamos falando, ele vem para somar. Eu acho muito importante isso. E seja muito bem-vinda, a gente vai ter outros ainda. Olha, eu tô aqui no primeiro, tenho certeza que eu vou voltar no 100. Amém. E eu queria que você deixasse agora para a nossa câmera aqui, como foi participar do programa, como foi a sensação de você estar aqui hoje e falar para tantas pessoas que precisam ouvir a Andréia. Que a Andréia, ela impacta pessoas, gente. Eu tenho falado que eu me conecto, estava falando sobre a ambientação, né? Você estar aqui e você foi escolhida. Eu tenho certeza que já estava na agenda de Deus para a gente estar aqui. A gente não tem dúvida disso, não temos dúvida. Então, eu queria que você deixasse como foi participar, como foi esse momento para você. Bom, eu queria agradecer a todos, né? Me senti, assim, muito honrada. Às vezes a gente percebe, assim, umas piscadinhas de Deus, né? Fala assim pra você, é isso, filha. Foi isso que eu senti, né? Eu achei, assim, muito lindo, me sinto honrada. Pra mim é uma alegria partilhar um pouco de mim. Se isso tocar alguém, se isso ajudar alguém, se isso já der uma luz pra alguém, pra mim já tá tudo certo. Porque eu sinto muita felicidade em servir as pessoas, eu sinto que é a minha missão. Eu sou vocacionada a isso. Às vezes a gente acha que missão é você sair propagando a palavra de Deus, mas missão é você ser presença de Deus onde você está. E eu amei vir aqui falar com vocês, amei vir falar com você, Vanessa. A gente sempre gosta de estar junto. Então foi um prazer, foi um beijinho de Deus para mim mesmo, um presentinho. Gratidão. Obrigada, gente. E é isso. E fiquem ligadinhos que o segundo episódio já está batendo na porta. Vocês esperem o próximo convidado também. Ele vem para ensinar, para a gente aprender, uma troca de ideias. E esse tempinho aqui é aquele tempinho, sabe? Um livro, quando você vai lá e consulta o livro, com certeza esse momento que a gente teve aqui vai ser meu momento de consulta. Está gravado aqui e eu vou lá lembrar como que você resolveu um problema, como que você se olhou. Esse momento, daqui 5 anos, eu tenho certeza que a gente vai estar juntas e eu vou olhar e falar assim, nossa, os que netinhos, felicidade. Com os netinhos. Não sei. Então é isso, amiga. Muito obrigada. Obrigada a você. Feliz. Gratidão mesmo. Me senti honrada. Então tá. Obrigada.